Oi, gente. Não, pera, vamos de novo. Oi, gente. Hoje a gente tá aqui pra falar de uma série. Não, não é uma série. É a série. Sério. Acho que das últimas séries que eu assisti, provavelmente essa foi a melhor. E muito provavelmente ela tá no meu top 5 séries que eu nunca fiz a lista, mas deve estar. O nome dessa série é Matéria Escura. Então, ela é baseada no livro do Blake Crouch. Não sei quem já ouviu falar do Blake Crouch, mas ele escreveu outros livros, mais ou menos na mesma temática. O cara é meio, ele não é físico, mas ele escreve sobre física quântica. Ele não entende muito do assunto, mas ele teve que consultar algumas pessoas para escrever esse livro, inclusive. E ele sempre escreve assim umas ideias muito fora da caixa. Inclusive tem um livro dele que eu tô louca pra ler, que é Recursão, o nome. Se alguém já leu, me conta aqui nos comentários o que achou, se gostou, se vale a pena. E eu tô pensando se eu vou ler Matéria Escura ou não, porque eu já vi a série agora e perde meio um pouco a graça, né? Mas sério, a série é muito boa mesmo. Eu e meu namorado, a gente assistiu, a gente gostou muito, suscitou várias ideias. A série tem uns plot twists muito maravilhosos também, mas eu não vou contar aqui. Inclusive eu não vou dar nenhum spoiler nesse vídeo, então mesmo pra quem não assistiu a série, fica bem tranquila que eu não vou mencionar a final, nem nada. Mas, basicamente, a sinopse da série é um cara que muito loucamente, do nada, ele começa... Não é do nada não, mas eu não vou falar o que acontece. Ele começa a viajar entre universos paralelos. Então, pra quem gosta dessa história, dessa ideia de universos paralelos, realidades paralelas, essa série realmente vai te deixar impressionado. Então ele começa a viajar aí por esses universos paralelos pra reencontrar a família dele. E essa série tem conceitos muito legais, assim, da física quântica. Muito bons mesmo, assim. Tá, mas o que tudo isso tem a ver com psicologia, né? Porque esse canal aqui é sobre psicologia. E eu gosto sempre de linkar alguma série ou filme que eu assisti com coisas psicológicas. Então, vamos lá, que eu anotei aqui. Antes, eu quero entrar com vocês, explicar um pouquinho rapidamente aqui por que matéria escura, né? Eles não explicam na série, eu não sei se eles explicam no filme. Não, no filme não, no livro, não sei se eles explicam no livro, mas matéria escura é basicamente assim, ó. 5% do nosso universo, apenas 5% do nosso universo é aquilo que a gente consegue ver, é a matéria visível. Os outros 95% é formado por matéria escura e energia escura, sendo que desses 95%, 27% representa a matéria escura e 68% é energia escura. A matéria escura é como se ela fosse responsável pela cola, assim, que mantém tudo ligado, que seria a gravidade. Se não existisse a matéria escura, os planetas, estrelas e tal, eles não estariam sempre mantendo essa força de gravidade uns sobre os outros. Enquanto que a energia escura, ela é responsável pela expansão do universo estar sempre expandindo. Tá, mas isso aqui não é canal de física, porém eu achei interessante essa curiosidade e eu amo aprender mais sobre o universo, então só joguei aí, quem quiser cata a informação. Eita. Mas vamos lá, eu quero discutir 5 tópicos que a série traz, que a série propõe de reflexão para nós a respeito, pegando essa temática dos universos paralelos. O primeiro deles é sobre, obviamente, a nossa vida ser feita de escolhas. Por quê? Porque essa, que é só uma teoria, tá? De multiversos, a teoria dos multiversos, ela fala que cada nova escolha nossa, o tempo todo, a cada nova escolha, porque toda vez a gente tá fazendo uma escolha, né? Eu vim gravar esse vídeo, uma escolha, que eu escolhi tomar no café da manhã foi uma escolha, a hora que eu resolvi fazer exercício físico foi uma escolha, se eu sair de casa ou não hoje foi uma escolha. Tudo é uma escolha, apesar de que muitas a gente faz no automático, né? Mas cada nova escolha gera, por superposição quântica, uma nova realidade. Então, nossa vida é nada mais do que resultado de todas as escolhas juntas do que a gente foi fazendo ao longo da vida, das menores às maiores.
Ah, então, é, isso mostra pra nós o quanto que, na verdade, a gente tá co-criando a nossa realidade e o quanto que a gente não pode voltar atrás sobre algumas decisões, algumas escolhas, mas a gente sempre pode tomar novas escolhas, de acordo com o que a gente aprendeu. E, assim, poder adentrar uma nova realidade na nossa vida. Mas é interessante que cada nova escolha é como se abrisse novas portas, novas oportunidades, janelas que a gente não enxergava antes. Uma pessoa que tu conhece que te leva até uma outra pessoa, que te leva até um assunto que tu começa a estudar e tu gosta, e aí tu entra naquele universo e quando tu vê tu tá fazendo algo que tu nem esperava, mas tá gostando. Ou algum trabalho que tu começou e aí através daquele trabalho tu conheceu o amor da tua vida e aí tu casou e tu teve um filho. Se tu não tivesse ido pra aquele trabalho, tu não teria, né? Isso é muito, sabe? Porque é uma escolha. A gente gosta, e aí eu fico pensando assim, nossa, a gente gosta de pensar que tudo é pré-programado, que existe destino, que, enfim, não, mas o que existe até falei sobre isso, né, num outro vídeo, o que existe é livre-arbítrio. Nossa, aí entra a crise existencial, né? Livre-arbítrio. Então, tudo que acontece na minha vida é responsabilidade minha e o que deixa de acontecer também é responsabilidade minha. É, mais ou menos, né? Porque existem as coisas que a gente não controla, tipo, coisas que acontecem que não dá pra controlar, né? Tipo, morte, enfim. Essas coisas não tem como a gente decidir, escolher. Mas outras coisas menores e coisas maiores também, a gente sempre tá escolhendo. Então, vamos para o segundo ponto, que tem tudo a ver com o primeiro, porque ela fala, essa série, ela fala basicamente também sobre arrependimentos. Porque se não fosse pelo arrependimento de um personagem, de querer tentar mudar uma coisa na vida dele, a série inteira não teria acontecido, a história inteira. Então, na verdade, é porque um personagem se arrependeu, ele quis voltar atrás e experimentar uma outra realidade que ele gostaria de ter tido se ele tivesse feito uma outra escolha. E deu merda. Ele tentou e deu merda. Isso mostra pra nós que se a gente se arrepende, tenta voltar atrás e mudar uma coisa que a gente fez lá atrás, porque a gente tá arrependido por poder viver uma nova realidade diferente da que a gente vive hoje, pode ser que dê merda. Primeiro porque mudar as linhas temporais claramente deve dar alguma bosta, né? Mas, segundamente, porque, cara, se a gente tá na realidade que a gente tá hoje, a pessoa que a gente é hoje, ela se encaixa exatamente nessa realidade. A personalidade que a gente tem, as pessoas que a gente conhece, se a gente for tentar se encaixar numa outra realidade, nem o nosso eu vai ser mais o mesmo, porque a gente muda muito de acordo com as circunstâncias, né? A gente não é estático. Já falei sobre isso também aqui, mas a gente não é estático. A nossa personalidade muda pra caramba ao longo da vida. O nosso cérebro, ele faz aquilo que a gente chama de... Como é que a gente chama mesmo? Ih, faltou um nome pra isso, gente. Novas sinapses. Que ele é plástico, plasticidade. Isso, o nosso cérebro, ele é plástico, porque as sinapses, a gente pode gerar novas sinapses de acordo com as novas situações de vida. Então, isso entra num terceiro ponto também, que o filme aborda, que eu achei uma das questões mais interessantes, que é sobre essa questão de, cara, se não fosse... Ele pergunta, né, tem uma cena da série que eu achei sensacional, que um personagem pergunta pra outro personagem, se não fossem as circunstâncias externas, trabalho, família, o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer e tal, que é essas coisas que vão mudando a nossa personalidade. Quem sou eu? Existe uma coisa mais básica dentro de mim, por exemplo, eu, Audrey, ou você que está aí assistindo, existe uma coisa muito básica da tua essência que não mudaria, não importa qual realidade dos multiversos tu vivesse. Existe alguma coisa, tipo a essência? Aí ele se questiona, né? Existe a essência? Algo que não muda de jeito nenhum? Daí, tipo, fiquei pensando, né? Isso é uma pergunta muito profunda, porque
É como se a gente quisesse dizer que, independentemente daquilo que a gente consiga moldar externamente para se encaixar numa realidade, existe algo muito profundo dentro de cada um de nós, que é aquele algo que a gente tem de único, de especial, que, tipo, não importa quantos anos passe, quantas situações a gente viva, quem a gente invente de personagem pra nós, aquilo ali é tão único teu que vai ser sempre teu. Tipo, aquilo ninguém pode tirar de ti. Eu acredito que sim, eu acredito que existe algo chamado essência que vai continuar. Mas é muito interessante perceber na série o quanto que as personagens, elas mudam dependendo do universo que elas estão, a personalidade que elas têm, a vida que elas levam, quem elas acabam se tornando, depende muito das escolhas que elas fizeram. Ou seja, cada escolha nossa não só abre novas oportunidades, mas novos eus, novos olhares, novos eus. E o termo é plasticidade neuronal, que eu queria me lembrar. Tá. Quarto ponto. Quarto ponto que eu queria mencionar aqui é que... Bom, para eu poder falar sobre esse ponto, eu vou ter que explicar um negócio meio científico da série. Existe uma experiência, né? O cara que criou isso, essa ideia de viajar pelos universos, ele fez uma caixa, que é tipo a caixa do experimento do gato de Schrödinger, enfim, esse experimento que é um experimento mental aí da física, é que a conclusão é que o gato tanto pode estar vivo quanto morto, tanto vivo quanto morto ao mesmo tempo, porque está em superposição quântica. Esses negócios loucões da física, mas o que nos interessa aqui é entender que para que a caixa funcione, e o que seria a caixa funcionar? A caixa funcionar seria eles conseguirem enxergar os novos universos e abrir portas para esses universos e entrar na realidade que eles escolherem. Para que isso funcione, eles consigam caminhar por esse estado de superposição quântica, o cérebro deles não pode estar no funcionamento normal. Isso eu achei muito genial, porque o nosso cérebro ele não seria capaz de fazer isso, né? De estar no estado de superposição quântica. A não ser que eles tomassem um medicamento que, por um momento, desliga essa parte aqui, ó, do córtex pré-frontal. Porque essa parte aqui da nossa cabeça é a parte que faz julgamentos, que avalia criticamente, que usa a lógica, que é muito racional. Essa parte aqui tende a ser mais racional. E ele desliga isso por um momento. Por quê? Porque não é lógico, não é nem um pouco racional o que acontece dentro da caixa. Então tu precisa, tipo, desligar um pouco isso aqui. Porém, é só essa região que desliga, as outras, né, ficam ligadas. E a região que mais importa é o hipocampo, que eu não sei dizer onde é que fica, mas essa região não desliga, porque o hipocampo que é responsável pela imaginação e pelas lembranças. Então ele guarda as memórias do passado e a imaginação do futuro. E isso é muito importante que esteja funcionando quando eles estão dentro da caixa, porque ali eles precisam, para eles escolherem a realidade que eles querem entrar, eles precisam lembrar do passado. E eles também precisam conseguir imaginar alguma coisa para o futuro se eles quiserem criar alguma coisa nova. E isso é muito interessante, né? Porque o hipocampo ele não fica desligado, mas o córtex pré-frontal sim. Aí fiquei me perguntando o que aconteceria caso eles fizessem esse experimento na vida real. Até foi perguntado por um físico se daria para construir essa caixa e ele disse que não sabe se, mas ele também descartou a hipótese. E pra mim, o quinto e último tópico que eu vou trazer aqui é o mais relevante, é o mais importante, é o que mais tem a ver com psicologia, é o motivo pelo qual estamos aqui. Que é isso seguinte, assim, ó. É a premissa mais interessante de toda a série, assim, pra mim.
enquanto eles estão dentro da caixa, enquanto eles ainda não sabem como a caixa funciona, eles só abrem qualquer porta esperando encontrar a realidade que eles querem. Só que começa a dar um monte de merda, eles começam a parar em um monte de realidade que não é a realidade que eles gostariam de entrar. E até que alguém tem um insight genial, que é o seguinte: toda vez que ele pensou alguma coisa, ou ele falou em voz alta alguma coisa dentro da caixa e ele abriu uma porta depois, e por incrível que pareça, a realidade que estava por trás da porta era alguma coisa que a pessoa tinha falado ou pensado. Aí eles viram que na verdade eram eles que estavam escolhendo a realidade. Como eles influenciavam, na verdade, não é que qualquer porta que eles abrissem surpresa, não. Eles que tinham que influenciar. Mas aí vem a parte mais interessante. Não é só pensar ou falar. Porque se tu pensar uma coisa, falar uma coisa, mas estivesse sentindo, por exemplo, eu pensei no negócio, mas eu tô me sentindo muito com medo, eu tô me sentindo sob pressão. É a maneira como eu tô me sentindo, é meu estado interno, que vai definir muito mais o que vai ter do outro lado da porta do que o que eu falar ou pensar. Isso também tem tudo a ver com a lei da atração do universo, porque não é o que a gente pensa ou fala que manifesta uma realidade nova, mas sim como a gente se sente internamente. Então é o sentimento, é a emoção interna que define a realidade em que estaremos vivendo. E isso funciona independentemente se é um universo paralelo em que a gente quer viver. A nossa realidade ela é multidimensional. Então, o que significa isso? Significa que a gente pode acessar outras dimensões, assim como a gente pode acessar dimensões mais baixas, mais altas também, dependendo do nosso estado interno. Se a gente está sentindo emoções muito elevadas, como amor, paz, compaixão, alegria, generosidade, todos esses sentimentos que nos enobrecem, a gente acessa dimensões mais elevadas, como se a gente estivesse também navegando por esses multiversos. Enquanto que se a gente tá numa dimensão, nutrindo, né, sentimentos como ódio, orgulho, indiferença, enfim, esses sentimentos, eles baixam a culpa, né, o medo, eles baixam a nossa energia e a gente vai experimentar a nossa realidade externa de acordo com como tá o nosso estado interno. Então, sim, esse conceito funciona tanto para uma navegação no universo paralelo quanto também na nossa realidade real, né? E aí me pergunto, será então que já não viajamos por universos paralelos o tempo todo? E a qualquer momento a gente pode dar esse salto quântico para acessar uma nova versão nossa que a gente queira viver? Uma versão que já existe em algum universo paralelo, que tá lá só esperando que a gente mude a nossa mente ou mude a nossa atitude para que a gente acesse ela? Eu acredito que sim. Eu acho que sim, não é essa coisa mágica como é na série, mas que é bem isso. E por conclusão, o próprio autor falou sobre a ciência do livro que a física que está surgindo agora sustenta cada vez mais que a realidade é uma criação da nossa mente. A realidade não existe independentemente da observação, da consciência. Seres biocêntricos criam a realidade. Muitas dessas coisas estavam muito menos em voga quando eu estava escrevendo o livro. São bananas. É tão alucinante quando você realmente pensa sobre isso, disse Crouch, sobre a ciência do livro. E é alucinante mesmo quando a gente pensa sobre isso, porque começa a ficar muito claro para nós que é realmente nosso interno, né? Nossa mente que projeta no externo coisas. A nossa realidade. Então tem várias perguntas que a gente pode fazer sobre isso. Questionamentos que eu gostaria de deixar aqui. Será então que aquilo que a gente chama de... que a gente conhece por esquizofrenia, ou seja, alucinações, não é só uma criação, imaginação da nossa mente de demônios internos, né, coisas internas nossas? Será que se cada um está co-criando a sua realidade de acordo com o seu estado interno, seus pensamentos, crenças, sentimentos, então a gente vive numa realidade um pouquinho esquizofrênica, que cada um está vivendo a sua própria realidade e não uma realidade compartilhada em que todo mundo vê a mesma coisa? Será que eu vejo a mesma coisa que a pessoa que está do meu lado vê? Ou eu vejo uma coisa diferente?
Será que existe uma pessoa que é mais conectada com essa fonte, talvez assim, universal, e ela que cria a realidade para os outros também, criando meio que uma farsa, digamos? Será que isso que a gente vê, 5%, que é o que é visível, é o real? Ou o real é a matéria escura e a energia escura? Enfim, tem muita coisa que a gente não sabe, muita coisa que a gente não vê, muita coisa que a gente não entende, e a gente acha que a gente... né? Se nem os físicos cientistas ainda entenderam, mas eles estão tentando entender, quem sou eu, né? Enfim, nossa, essa série despertou todos esses enigmas não solucionados e todas essas reflexões muito boas. Se vocês tiverem indicação de séries ou filmes que tratam desse assunto de realidades paralelas, de multiversos, de ficção científica no geral, eu gosto de viagem no tempo também, recomendem aqui embaixo, por favor, que eu amo, e a gente pode fazer mais vídeos sobre esses tópicos. Falou? Beijo e até o próximo vídeo.